Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje, ele vai ser um pouco diferente, talvez não pra vocês, espero que o áudio esteja tão bom quanto geralmente ele é, né, na qualidade que ele sempre é, mas eu acabei de sair do meu devocional, digamos assim, e eu tô sentada na minha cama e eu tô gravando isso aqui. Então, vamos começar. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. E o texto que a gente vai meditar hoje se encontra lá em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 28, do versículo 3 ao 8. Vai dizer assim: Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. Então, é esse o texto em que a gente vai estar se baseando para a meditação de hoje. E assim, vamos entender o contexto, né? O que está acontecendo aqui. Saul, ele já foi rei de Israel, nesse período aqui ele já estava destituído, já não era mais rei de Israel, devido àquele episódio que é bem conhecido, né? Em que ele desobedece ao Senhor e Samuel pergunta a ele, falou o que é mais importante, né? Sacrifícios ou obediência? O que Deus deseja é obediência, né? E, enfim, Saul, ele já não é mais rei de Israel. Mas aqui, nesse contexto, né, Saul, ele tá desesperado porque ele vê o exército filisteu, os soldados dos filisteus se aproximando. E, assim, ele se desespera. E a primeira coisa que ele faz é ele procura o Senhor, ele ora. Só que Deus não responde à oração dele. E a gente vai caminhar ao longo do episódio e a gente vai entender o porquê que Deus responde, que talvez seja um dos motivos, né? A gente não pode dizer que mas provavelmente seja um dos motivos pelos quais Saul não foi respondido pelo Senhor. Mas enfim, então Saul ele busca a Deus, Deus não responde, e devido ao fato de que o próprio Saul, no período em que ele estava reinando em Israel, ele tirou, ele afastou, ele expulsou os médiuns e os adivinhos, ele pergunta aos seus oficiais onde é que ele pode encontrar um médium. Para quem não sabe, médium é uma pessoa que consulta espíritos dos mortos. Na verdade, isso não é real, né? A gente sabe que, na verdade, esses espíritos são demônios, eles não são realmente espíritos de pessoas que morreram. Mas Saul, devido a esse desespero dele desenfreado e a intenção do seu coração, ele decide consultar uma médium. E olha só, ele já tinha expulsado esse pessoal de Israel, ele já tinha expulsado eles. Então ele sabia que isso não era certo, ele sabia que isso era errado, ele sabia que isso ia contra a vontade do Senhor, mas ainda assim ele procura uma, né? E os seus oficiais dizem que lá em Endor tem uma e ele vai atrás. E realmente, ele chega diante dessa médium, ele explica a sua situação, que ele quer falar com Samuel e tudo mais, e a história se desenrola. Mas não é esse o nosso foco hoje. Então, a primeira meditação que essa passagem me trouxe é: o que você faz quando Deus não te responde? Porque essa era a situação em que Saul se encontrava. Deus não havia respondido ele. Ele orou, ele pediu ao Senhor uma resposta em meio ao desespero e Deus ficou em silêncio. Então, será que nós temos sido como Saul, que quando Deus não responde, quando a gente recebe um não de Deus, ou melhor,
né? O não é uma resposta de Deus. Então, quando a gente não ouve nada, quando Deus se mantém em silêncio, se a gente busca em outros lugares que vai contra a vontade dele ouvir alguma coisa, ou então a gente permanece em silêncio, a gente permanece constante na presença do Senhor. O que é que a gente faz quando Deus não nos responde? O que a gente faz quando a gente está desesperado, em pleno desespero? A atitude de Saul aqui, ela não deve ser reproduzida por nenhum de nós, porque Saul, ele foi completamente contra a vontade do Senhor. Ele não só buscou em outro lugar, e isso sim já é uma atitude errada, porque você vai estar tirando o Senhor do lugar de Senhor, né? Quando você busca o Senhor é porque você considera Ele o Senhor, o dono da sua vida, é Ele quem direciona. E se Ele não responde por um momento, Ele tem uma razão para não fazê-lo. Ainda que nós venhamos a entender ou não essa razão, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo soberano. Então essa atitude de Saul não deve ser reproduzida porque ele buscou em outro lugar, porque o coração dele já estava longe do Senhor. Desde o momento em que ele começou a buscar em outros lugares, a ouvir uma voz que viesse a responder a sua pergunta. E, assim, o que me intriga muito é que Saul, como eu já disse antes, ele já havia pecado contra Deus. Saul, ele já havia se desviado. Só que ainda assim ele recorre ao Senhor. Mas a questão é, será que ele estava recorrendo a Deus realmente porque ele queria ouvir e obedecer à voz do Senhor? Ou simplesmente por cumprir o protocolo, digamos assim? Não sei se você entende o que eu tô dizendo, mas acredito que Saul, ele não queria ouvir a voz do Senhor. Ou melhor, ele queria até ouvir, mas talvez ele não quisesse, não estivesse disposto a verdadeiramente obedecer a Deus. Então o ato dele perguntar ao Senhor o que fazer não era realmente de todo o coração. A intenção do coração dele não era realmente obedecer. Entende? Então ele estava fazendo isso simplesmente para cumprir um protocolo. A verdadeira intenção do coração dele se revelou quando ele buscou uma médium. Quando ele saiu da terra de Israel, foi lá em Endor encontrar uma mulher que falasse com espíritos. Entende? Ele já tinha decidido fazer no coração dele o que ele fez, de fato. O coração dele, a intenção do seu coração, simplesmente foi exposta quando ele saiu de Israel e foi atrás de uma médium em Endor. Entende? Se o coração de Saul realmente estivesse diante do Senhor, se as intenções do coração de Saul realmente fossem puras e boas diante de Deus, ele não teria recorrido a nenhuma outra pessoa, ele não teria ido em nenhum outro lugar, senão se mantido firme na presença do Senhor. Entende? Então eu creio que foi por isso que Deus não respondeu a Saul, porque Deus sabia que a intenção do coração de Saul não era obedecê-lo, que a intenção do coração de Saul não era fazer a vontade do Senhor. Porque eu creio que se Saul realmente tivesse se arrependido, realmente tivesse voltado a Deus, o seu coração, Deus haveria de responder, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não pode, ele não rejeita um coração contrito. Entende? Não é que Deus não pode se rejeitar, mas esse é o caráter de Deus, Deus não se contraria, a palavra de Deus não se contradiz. Então, Deus realmente ele não resiste a um coração contrito. Mas ele resiste sim ao soberbo de coração, aquele que é orgulhoso. E eu creio que esse seja o caso de Saul. Entende? Então, Saul ele recorreu àquilo que não era confiável quando Deus não respondeu. E o que nós temos feito quando estamos em meio ao desespero? A segunda reflexão que isso me gerou é: com quem você tem andado junto? Sabe? Porque aqui Saul não estava sozinho, ele estava junto com o seu próprio exército, que diz que Saul ele acampou, né, reuniu os israelitas e acampou no Monte Gilboa. E o que fez ele ir até a mulher de Endor foram os seus oficiais, porque na verdade assim, a intenção de ir até lá estava no coração de Saul, mas ele não sabia. Ele deu uma ordem aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultar. Ele já estava decidido a fazer isso, né? Mas a mulher só foi encontrada devido aos oficiais de Saul, que saíram procurar e encontraram em Endor essa mulher. Entende? Então, cara, com quem você tem andado? Sabe? Com quem você tem caminhado? Porque os oficiais de Saul nem sequer estranharam o fato dele procurar uma mulher médium. Eles nem falaram: Saul,
eu acredito que isso não é o melhor a ser feito, né? Saul, acredito também que os oficiais nem tinham intimidade com Saul pra perguntar e pra, né? Mas, certamente, os oficiais não eram tementes ao Senhor. Porque eles foram buscar em outra terra uma mulher que fazia aquilo que era contra a vontade do Senhor. Então, com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Saul andava com pessoas que não buscavam ao Senhor e que não estavam diante da obediência dele. E por último, a última reflexão que eu gostaria de compartilhar é: tome cuidado se você está se disfarçando para fazer o que faz. Porque Saul, antes de consultar a mulher médium, ele se disfarçou, ele vestiu roupas diferentes que não eram seu costume serem vestidas. Entende? Para que ele não fosse reconhecido. Mais pra frente lá, quando ele encontra a mulher, ele é reconhecido como sendo Saul. Mas a intenção dele ao chegar diante da mulher era não ser reconhecido como Saul. Até porque Saul havia expulsado todos os médiuns, né? Então toma cuidado. Medita, vigia. Se você tem se disfarçado para fazer o que faz. E esse é o que Deus falou comigo durante essa manhã. E eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham sido... que Deus tenha falado ao coração de vocês através dessa mensagem. Não se esqueça de compartilhar com mais alguém. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. E até o episódio da semana que vem. Até lá.